aí, pessoas da internet. Essa semana a gente vai estar perguntando para vocês e para todos aqui na mesa, Deus está morto? Essa frase ela foi popularizada pelo filósofo Nietzsche, né? E ele não estava falando sobre a existência de Deus, se Deus existiu e um dia morreu. Na verdade, ele estava falando sobre o declínio da influência religiosa na sociedade, ou até da estrutura do pensamento religioso que deixou de ser importante, né? Para uma filosofia mais voltada para o homem, para a conquista do homem. Aí eu queria saber de todos aqui da mesa, será que nós, mesmo como cristãos, assim, a gente, de alguma forma, a gente contribuiu para essa morte simbólica de Deus? Cara, eu acho que a gente consegue enxergar um pouco dessa influência negativa que a gente teve sim na sociedade, porque eu acho que tudo tem a ver com influências e exemplos, e testemunhos, na verdade, né? A gente encontra na história da igreja cristã diversos maus testemunhos do que é Deus, de quem é Jesus e do plano dele para a humanidade, do que ele faz conosco. E esses maus testemunhos acabaram por contribuir para que essa religião cristã ela fosse cada vez se distanciando um pouco do centro dela, que era Cristo. E com essa distância as pessoas foram se distanciando também. E aí a influência foi se tornando cada vez menor, né? Eu continuando a linha de raciocínio que você está mencionando, eu acredito assim, que os maiores responsáveis por isso somos nós mesmos, né? Uhum. E através do nosso comportamento. Então eu me recordo de um fato, eu estava no trânsito e aí parei, um homem veio e me pediu um dinheiro para comer. Aí eu falei, não vou dar dinheiro para ele, para comer, não vou dar não. Aí fui embora, toquei minha vida, daqui a pouco passei um quarteirão, falei assim, nossa, mas ali tinha um negocinho de lanche, né? Eu poderia ter parado, comprado o lanche e ter dado para ele. Eu me digo cristão, me digo me importar com o outro, falo que vivo semelhante à vida de Jesus e não me compadeço com o meu irmão que está passando fome. Então, acho que nós mesmos, com as nossas atitudes, o nosso comportamento, acabamos mostrando isso quando a gente não para, reflete e sai um pouquinho daquele mundo, daquele espaço que o mundo deixou a gente anestesiado de tudo e de todos. Então acho que é o nosso comportamento que diz realmente se Deus está morto ou não, se Ele está vivo em nossas vidas. O grande problema é quando nós tiramos Deus da nossa vida, quando você coloca outras coisas que não seja Deus. Quando eu coloco o dinheiro, quando eu coloco o estudo, quando eu coloco o meu trabalho, a minha faculdade, Deus passa a perder o seu sentido. Eu acredito que foi nisso, Breno, que Nietzsche falou. Deus estava se tornando menos influente, estava influenciando menos a sociedade. E quando nós não priorizamos Deus, acontece isso, como o professor Jonatas falou. E aí nós começamos a dar um péssimo testemunho. Mas eu não sei se você acredita em Deus, eu acredito. E a melhor maneira de eu provar que Deus existe é mostrando a você através das minhas ações. Esse é o nosso principal objetivo. Então, se a gente já debateu muito sobre a perda da influência da religião, a perda da influência de Deus na sociedade, a gente pode ver que outra figura passa a ser importante, que é o homem. O homem, as suas vontades e o que ele precisa fazer para atingir essas vontades, né? Esse seria até o super-homem de Nietzsche, aquele que reconhece, ele não vê mais moralidade, ele vê apenas o que ele precisa fazer para conseguir seus objetivos. E dentro disso a gente consegue vislumbrar um pouco de dois conceitos, que é a meritocracia, que está muito em voga ultimamente, e o darwinismo social, que é aquele que se torna mais apto na sociedade, se supera os outros. E eu queria saber se esses conceitos a gente consegue, de alguma maneira, vinculá-los ao cristianismo, a meritocracia e o darwinismo social. Nossa, eu acho que é muito difícil, né? Porque você vê tudo aquilo que Cristo ensinou e que Cristo veio fazer, ele tem nada a ver com merecimento, né? A gente, na verdade, não merece nada. A gente não merece nada, a gente merece morrer porque nós somos pecadores, nós fizemos tudo errado sempre, desde o começo. E então, qual que é o nosso merecimento por alguma coisa? E Cristo vem nos dar algo de graça, que a gente não merecia. Então eu fico pensando, como que eu concilio essa ideia de que eu mereço aquilo que eu faço, eu alcanço os meus objetivos porque eu mereço, porque eu faço por merecer, porque eu trabalho, não sei o quê, com a ideia de que não, você não é merecedor de nada e eu te dou, e Deus te deu tudo de graça.
Se eu for pensar e aplicar isso na minha vida, eu começo a perceber que, na verdade, tudo que eu tenho, os bens materiais que eu tenho, as coisas que eu alcancei na minha vida, se eu começar a pensar que foi Deus que me deu, então é algo realmente que não tem nada a ver com o meu merecimento. Deus me deu porque Ele me ama e porque Ele quer que, através dessas coisas que Ele me deu, eu possa abençoar outras pessoas. Se não for assim, não tem lógica, não tem porquê. E aí eu começo a tirar essa questão da meritocracia de lado mesmo, porque eu não mereço nada. Né? Eu acredito assim, que a gente tem que ter a plena consciência que nós somos dependentes de Deus. Isso. Independentemente do que você tenha, do que você faz, o que você pode ter, nós temos que ter a consciência que nós somos dependentes de Deus. O que mais me admira são aqueles irmãos, aquelas pessoas que têm bastante recursos financeiros, que mesmo assim a humildade, a forma dela tratar o outro, demonstra realmente que ele é dependente de Deus, que ele é um cristão genuíno. E não é porque ele tem, que ele fez, que ele merece tudo aquilo. E bate muito com o que o Diego mencionou, né? Então, eu não preciso fazer nada para merecer algo. E falando sobre essa questão de meritocracia, você é professor. E a gente sabe que se ensina na escola, olha, você tem que estudar para tirar 10. E você cresce assim, ó, você tem que estudar para ter um bom emprego, você tem que se esforçar. E muitas pessoas trazem isso para o ângulo espiritual também. Né? Eu vou me esforçar, porque eu vou conseguir o céu, vou conseguir ter uma boa posição, Deus vai me abençoar. E na verdade não é assim que funciona nas coisas espirituais. E quando eu trabalho assim, eu perco a minha noção. Eu acho que eu não preciso de Deus. Uma vez eu vi um repórter entrevistando uma pessoa de sucesso e perguntou a ela: a que o senhor deve esse sucesso na sua vida a Deus? Ele falou: não, a Deus de maneira nenhuma, é os meus esforços, eu conquistei cada pedacinho de tudo isso que eu tenho. Não coloque Deus nesse caminho, não coloque Deus nessa história. Você imagina, né? Isso aí é totalmente equivocado. Então, a gente perguntou aqui, Deus está morto? Então, para alguns, talvez ele esteja, que nem esse cara que respondeu para o repórter, mas eu acho que para a gente, definitivamente, não, né? Então, eu acho que não é Deus que está morto, quem está morto hoje é Nietzsche. É verdade. E se você quiser continuar acompanhando nossos vídeos, os nossos debates, se inscreva aqui no canal e até uma próxima. Valeu!